Olá, esta é uma apresentação sobre o LUDES, um laboratório de ludologia, engenharia e simulação, que fica no Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP, UFRJ. Ela deve durar em torno de 5 minutos. Para entender o que é o LUDES, primeiro vamos entender o que são essas palavras. Ludologia, provavelmente a palavra mais nova, é o estudo dos jogos e do jogar. Engenharia é o projeto e a produção ou estudo do projeto e da produção de artefatos e produtos complexos. E simulação é a imitação de algo com abstrações adequadas ao uso que vai ser dado, de maneira que muitos jogos são também simulações. No LUDES, nós buscamos estudar o que é um jogo e por que jogamos, para poder entender também o que é um bom jogo, então como nós podemos fazer esses jogos. Também estudamos o jogo funcionando para ver o que está acontecendo dentro dele e poder fazer avaliações. E estudamos também seu impacto na sociedade e nas pessoas. Nosso objetivo é praticar uma engenharia de jogos. Basicamente, fazemos duas coisas. A primeira, pesquisar como fazer jogos. E a segunda, fazer jogos baseados nas teorias e práticas que criamos. Por exemplo, nós criamos alguns métodos de desenvolvimento de jogos. Com o Tadeu Classe, também orientado pela professora Renata e pelo professor Sean, da Mackenzie e da Unirio, desenvolvemos um processo de projetar um jogo a partir de um processo de negócio. Isso serve tanto para informar cidadãos como funciona o governo, como para treinamento. Com Bernardo Talcei, defendemos uma dissertação de mestrado que mostrou um canvas que auxilia o processo de concepção de um jogo educativo. Com Joshua Chris, desenvolvemos também uma dissertação de mestrado onde criamos uma ontologia de jogos de tabuleiros baseada no modelo MDA. Essa ontologia pode ser usada para criar ou para estudar jogos. E, mais recentemente, apresentamos no SB Games 2021 um processo de desenvolvimento que aparece de forma genérica e detalhada nesse slide, que é o processo usado pelo nosso aprendizado dentro do LUDES. Também trabalhamos com ferramentas de simulação de jogos, que permitem pensar os jogos sem desenvolvê-los plenamente. Felipe Almeida, no seu projeto final de curso, desenvolveu uma linguagem de domínio para descrever e simular a economia de jogos, chamado Hacknations, baseado num projeto conhecido como Machinations. Nesse caso, como é uma linguagem de programação, é possível criar módulos e que são reutilizados, o que não é possível na linguagem gráfica original. Já Marcelo Areias, em sua tese de doutorado, desenvolveu uma ferramenta de simulação e, obviamente, análise dos resultados dessa simulação de jogos progressivos, por exemplo, jogos que têm fases, de maneira que o jogo possa ser equilibrado e calculado a probabilidade, por exemplo, do jogador chegar ao fim do jogo. Já o Augusto Ascioli trabalhou com um simulador de jogos de cartas e dados, permitindo a definição de jogos com essas propriedades e a análise do resultado de jogos jogados sozinho ou por meio de jogadores baseados em inteligência artificial. Também criamos ferramentas para o desenvolvimento de jogos. Por exemplo, o Bernardo, na sua tese de mestrado, criou um protocolo, na verdade vários protocolos, para uso de jogos de dados e cartas honestos em redes ponto a ponto, sem um servidor central. Para isso, teve que implementar difíceis protocolos, inclusive protocolos que não tinham sido implementados na literatura, estavam apenas descritos de forma teórica. Já o Carlos e o Felipe, em seu projeto final, criaram um sistema de geração procedural de mapas para jogos de plataforma. Aqui vemos uma sequência de desenhos para um tipo de jogo que eles eram interessados.
Também fizemos ferramentas que avaliam os jogos, ou o jogador jogando os jogos. Aqui está um trabalho apresentado pelo Igor, Horácio e o Rodrigo, junto comigo, que mostra resultados de medidas biométricas e de imagens realizadas enquanto o jogador jogava em busca de detectar emoções. Já o Eduardo Mangelli analisou partidas já jogadas para detectar o drama ou a troca de líder ou a incerteza, buscando uma avaliação estética de jogos. Foi sua dissertação de mestrado também. Já o Alan e o Miguel, em um projeto final, fizeram uma ferramenta que funciona no Unity, né, que permite a telemetria de jogos que estão jogando fora do nosso controle, né, e manda informações para um servidor e permite ver e detectar eventos atômicos que acontecem em sequência, eventos únicos e eventos em cadeia, como o uso de um arco e flecha, onde você está num lugar quando usa o arco e flecha e a flecha chega em outro lugar. Também fazemos jogos, como jogos de conscientização, né, como Desaparecidos, criado pelo Tadeu Classe, que mostra como funciona a busca por desaparecidos na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, e muitos jogos com propósito. Aqui nós temos 3 jogos de tabuleiro, 3 jogos digitais, como exemplo. O Mapa do Tesouro e o Léo e Maia, eles buscam ensinar o pensamento computacional. O The Boss busca ensinar como gerenciar os projetos em uma empresa de desenvolvimento de software. Finalmente, o nosso último jogo desenvolvido foi o Screener, com esse belo design, né, e criado para jogar em salas de aula de pós-graduação e ensinar o processo de descoberta e desenvolvimento de drogas, de remédios. Atualmente, temos vários trabalhos em desenvolvimento. A beleza intrínseca do jogar é a tese de doutorado do Eduardo Mangelli. Cores e emoções em jogos são o trabalho da Irine. Já a tese de doutorado do Rafael é de metodologias de ensino de pensamento computacional baseadas em jogos. E a tese de doutorado do Lincoln em previsão de vitória de jogos por data mining aplicada ao jogo LoL e possivelmente também a outros eventos. Então, dentro do Ludus, você pode tanto trabalhar filosoficamente e principalmente em jogos, como também usar e criar métodos técnicos e ferramentas avançadas de computação e, ao mesmo tempo, se divertir. Venha trabalhar conosco. Para saber mais sobre nós, olhe em ludus.cos.frj.br. Eu sou Geraldo Chechel, sou o professor responsável pela coordenação do Ludus.